apesar de sermos líderes, empresários, a gente também tem que se permitir ser liderados para que a gente possa evoluir e crescer. E não é só na área empresarial. Eu posso terceirizar a folha de pagamento, o marketing, eu posso terceirizar um monte de coisa, né? Eu posso terceirizar a produção, a venda, mas a minha saúde é comigo mesmo. Começa agora o podcast Liberdade Empresarial, o podcast para você empresário que decide viver com lucro, liberdade e propósito. Sem ter que escolher uma coisa ou outra, é tudo junto. Eu sou Carol Santos, mentora de empresários que decidem viver essa vida com a real liberdade. E na nossa convidada de hoje, Grace, maravilhosa, ela é exemplo de disciplina, performance, consistência. É empresária, atleta, educadora física, especialista em fisiologia, nutrição e biomecânica. E como atleta, fisiculturista, por 8 anos. Competiu campeonatos estaduais e federais e chegou a participar do Arnold Classic South America. E há 9 anos lidera o estúdio Grace Fiode e soma mais de 14 anos de experiência com a prática de musculação. Uau! Que currículo, hein, gata? Grande, né, Carolzinha? Gratidão imensa te receber minha musa, aqui. Minha pupila linda. Muito eu que agradeço sua presença. por você ter me dado esse espaço, né, essa oportunidade. Porque estar com você hoje compartilhando mais conhecimentos, para mim é valoroso demais. Obrigada, gratidão, Grace. viu? De Obrigada. verdade, de todo o meu coração. Obrigada, Grace. Gente, começamos essa conversa aqui por quê? Porque um dia, Joel J convocou 12 malucos para participar de um projeto chamado A Ordem. E quando a gente chegou na Ironberg, aqui em Alphaville, a gente foi presenteado com a presença da Grace, com o acompanhamento físico e nutricional dela, com toda a experiência, todo o conhecimento. Eu já vou me emocionar. E desde então tem sido assim dias de muito aprendizado. Eu falei lá em casa assim, gente, cada aula, cada treino, cada agachada ali era uma mentoria. Era um detalhe do detalhe do detalhe, né? E como é importante a gente estar com pessoas que têm experiência, que têm conhecimento, que estudam, que sabem o que estão fazendo. Correto. Né? E eu acho que tudo na vida, a gente tem que buscar isso, né? Pessoas que são excelentes no que fazem e que têm resultados, né? E a gente olha o teu corpo, a gente vê o resultado. Na prática, né, Na prática, né? Você vive o que fala e fala o que vive, e isso é muito rico. Então, pra gente é um privilégio. Fala a gente porque os 12, né? Os 12. Todos fomos, assim, presenteados com o teu acompanhamento, com a tua Gratidão, orientação diária ali. E realmente a gente viu, de fato, na prática, o quanto a saúde é possível para o empresário. O quanto viver um novo estilo de vida é possível para os empresários. Todos nós temos empresas, temos família, temos desafios no dia a dia, tem perrengue bem boleto para resolver, mas... para muitos ali naquele momento foi um primeiro contato, né, com esse autocuidado, com essa autoestima, muitas também, né, mas principalmente com um estilo de vida mais saudável. Correto. Então eu queria começar assim ouvindo de você, como é que foi para você acompanhar esses 12 empresários que não tinham essa rotina de treino, de cuidado com a saúde, que não tinham hábitos talvez dos melhores, né, falando da saúde, mas que você foi a responsável ali, uma das responsáveis, né, por conduzir. Como foi esse desafio? Primeiro, eu sou muito grata, Carolzinha, por ter conhecido todos vocês, né? Primeiro, a Deus sempre, né? E ao Joel por ter montado esse projeto grandioso que nos trouxe, né? Que nos uniu e que virou uma irmandade, que a gente sempre fala isso, uma irmandade para a vida, né? E, para mim, quando eu recebi a proposta, eu fiquei em êxtase. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta dessa missão? Ao mesmo tempo, eu pensei, o quê? É o que eu mais amo. É o que eu mais amo na vida, desafios. O que é monótono, o que já é certeiro, não é desafiador. E o que não nos desafia não é motivacional, correto? E quando eu recebi a proposta, enfim, voltando, eu fiquei muito emocionada e pensei, eu vou. Eu sei que vai dar certo, porque conhecimento eu tenho, estudo eu tenho, prática eu tenho. O que eles precisam nesse momento, possivelmente, é disso tudo. E o que eu puder agregar, eu vou. E fiz com muito amor, né? Desde o início, quando eu conheci vocês ali naquele nosso primeiro contato no Joel, eu vi que vocês estavam todos bem ressabiados, olhando desconfiados para mim. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Assim, assustadinhos, o que é muito normal, porque vocês adentrarem ao meu mundo, para vocês era algo, uau, estrondoso.
pessoas que viviam de forma extremamente profissional, né? Voltados 100% para o trabalho de vocês. De repente, teriam que mudar a vida de vocês. Você, por exemplo, né, largou tudo, o seu mundo, e veio para Alphaville. Literalmente, né? 30 dias imersa aqui em Alphaville, cuidando de si. Não deixou de cuidar da família em momento algum, tenho certeza, dos filhos, do marido e tudo, e do trabalho. Porém, ficou imersa aqui conosco. E isso, o que eu percebi, que seria ou um tudo ou um nada. E que eu não poderia deixar jamais a peteca cair, digamos, de vocês, né? Então, naquele momento, eu montei estratégias em mente. Claro que eu queria ter tido mais tempo para organizar. Na verdade, eu queria ter ficado confinada com vocês 24 horas, né? Você sabe disso. Fazer uma casa e ficar todo mundo junto, né? Sim, um reality mesmo, sabe? Mas não foi possível, eu acho que haverá oportunidades. Mas, naquele momento que eu percebi, quando eu conheci vocês, que vocês precisavam de alguém que mostrasse com muita segurança, com muita solidez, que vocês eram capazes. Capazes, porque no mundo empresarial, vocês são totalmente capazes, seguros de si. E eu queria trazer isso para o mundo da saúde, para a vida saudável de vocês. Eu sabia que seria um pouco, no começo, um pouco desafiador, para alguns principalmente, para receber um pouco mais... Receberia com um pouco mais de dificuldade, né? Essas novas normas, né? Essa novidade toda. Tudo muito novo, da noite para o dia, literalmente. Da noite para o dia. Mudou, acabou. E aí, agora? Conseguem? Consigo mesmo? Consegue. Consigo mesmo? Vocês sempre, nunca falaram isso, mas com um olharzinho vocês sempre falavam. Será que eu consigo mesmo, Grace? Sempre assim. E em momento algum ali, eu tive dúvida da sua... você foi a primeira pessoa mesmo, assim, que eu tive um contato bem direto. Você lembra, numa madrugada, que eu te dei aula? E eu falei, gente, essa mulher tem um potencial fenomenal, porque ela está aqui na madrugada, eu acho que, salvo engano, no primeiro ou segundo ou terceiro dia, salvo engano, né? E ela está aqui toda determinada. Essa mulher vai longe. E como todos foram, claro, né? Cada um com o seu potencial, com as suas limitações, respeitando. Mas que, para mim, o mais desafiador de tudo foi ver cada um evoluir no seu ritmo. E todos conseguiram, tá? Uns com mais agilidade, outros um pouco mais identificados. Mas não havia problema. O que eu sabia era que se eu desse a diretriz... Né? Lógico que vocês tiveram um aporte fabuloso. Todos né? os aspectos. Meu Deus, o que foi aquilo? Gente, eu costumo dizer que foi um spa de 30 dias para mamãe de férias. Para você foi um spa. Eu fiquei mamãe de férias no correto. spa 30 dias. Ficou, ó, delicioso. E além de tudo, o spa, ó, deixou ela mais linda ainda, né? A mulher, né? Foi uma reforma do piso ao teto, gente. Foi maravilhoso. Foi. E trazer, devolver essa autoestima para vocês. Dia a dia, não tem preço. Mas mim. enquanto treinadora, Grace, você está acostumada com atletas, com pessoas que já treinam. Essa tua, vamos dizer assim, a tua rotina é muito mais com pessoas que já estão ativas. Correto. E pegar 12 de uma vez só. Sim. Eu acho que eu era a única que já treinava alguma coisa, Sim, né? correto. Então, vamos pensar assim, 11 totalmente sedentários. Uma tacada só. Carol... O que precisou ali de recurso, habilidade tua, que você falou, agora eu vou ter que sacar isso aqui porque eu vou usar as suas ferramentas, as suas armas ali naquele momento? Carolzinha, toda a vida eu sempre lidei com muito atletas, né? Eu fui atleta, então vivi nesse mundo do atletismo, pessoas de alta performance o tempo inteiro. Então, assim, eu trabalhava nisso, achava legal e tudo. Mas há alguns anos, eu sempre vim, assim, eu pensava, gente, isso é importante, mas para um educador físico, mesmo falando educar fisicamente, pegar pessoas que nunca estiveram em alta performance, como vocês, de certa forma, cruas, para mim foi muito mais valoroso e importante. Por quê? É onde eu iria criar vocês desde o início, do zero, entendeu? E quando eu vi que eu teria essa oportunidade, eu falei, é agora que eu agarro com tudo. Porque, entendeu? Porque cada passo que vocês deram teve mais valor para mim, não, claro que todos os meus clientes têm valor, mas teve mais valor para mim no quesito profissional, educar fisicamente, porque vocês estavam deseducados fisicamente.
tá? E vocês precisavam de uma pessoa que gostasse desse mundo, de educar do início, porque não é fácil. Da paciência também, Da paciência, né? Ser paciencioso com o início. Vocês não tinham vícios, então, assim, nesse ponto era mais fácil, mas vocês eram extremamente leigos no mundo, né? Da musculação, da nutrição, da alimentação. Então, aquilo foi para mim encantador. Então, se você falar para mim hoje, Grace, comparar um atleta com um empresário que vem de forma leiga para você, o que tem mais valor? O leigo. O leigo, porque eu construo ele da forma 100% correta. Legal. As pessoas já treinadas ou atletas, elas já vêm com muito vícios para nós. Então, é difícil tirar isso deles. E com muito ego. Lógico que eu lido tranquilamente, porque ego para mim não interfere. Treinada já, né? Estou treinada, anos, né? Calejada. Vocês, além de tudo, vocês evoluíram, criaram, cresceram e ainda com aquele que eu falei que eu me emocionei no dia da formatura, que eu falo que foi uma formatura. Vocês ainda com aquele sentimento de gratidão o tempo inteiro. Não que vocês tivessem que ter gratidão, mas a gratidão pelo olhar, sabe? Sim, nossa, total. Grace, obrigada o tempo Total. inteiro. Nós estamos vencendo esse dia. Legal. Estamos vencendo o dia 12, o dia 13, o dia 4. E aquilo para mim não tem Maravilhoso. preço. Tem muita liderança aí, né? Se for ver assim, para nós empresários, né? A gente está nas empresas liderando, conduzindo pessoas, inspirando, vamos lá e vai dar certo, você consegue, te ajudo aqui, te ajudo ali. E no papel de empresário e líder, a gente tem isso na rotina, no dia a dia. Total. Mas talvez a gente não estava se liderando na saúde, que é o que permite e possibilita que tudo isso aconteça, né? Então, a gente muitas vezes conduz lá centenas de funcionários, milhares de clientes, está liderando total, mas a hora que vem para dentro, aquela liderança não está acontecendo, não está se liderando, está deixando coisas para trás, como sono, alimentação, atividade física, autocuidado, a coisa toda. E, de repente, através desse desafio, desse projeto, e você liderando, muita gente, e eu me incluo nesse, poxa, eu consegui enxergar uma liderança que estava talvez ali, estava um ponto que estava faltando, uma pecinha que estava faltando naquele quebra-cabeça, uma chavinha que estava precisando virar, porque eu percebi assim muita autoconfiança, um crescimento, uma expansão da identidade, Total. né? Um crescimento assim de, poxa, eu consigo muito mais, eu posso muito mais, e isso tornou este grupo mais produtivo empresarialmente do que já vinha sendo. Porque trabalhou nesse pilar saúde liderado por uma profissional da saúde. Isso foi muito legal. Bom. Então, a gente, eu sou líder tal, o outro é líder tal, mas, poxa, a gente também precisa ser liderado. E para ser liderado, a gente tem que baixar o ego. Foi uma coisa que você falou que faz sentido, né? Faz sentido. A gente tem que baixar o ego, senão a gente não se permite ser liderado. Então, olhando para todo esse contexto, eu vejo assim, apesar de sermos líderes, empresários, a gente também tem que se permitir ser liderados para que a gente possa evoluir e crescer. E não é só na área empresarial, né? A gente faz parte de um maior grupo de empresários do Brasil, que é o Class Club. Nossa, Né? Então, assim, empresarialmente, poder, né? financeiramente, já vencemos na vida. Mas a gente estava perdendo para a gente mesmo, dentro de casa. Dentro de casa. Né? E a saúde é aquele ponto que não tem como eu terceirizar. Eu posso terceirizar a folha de pagamento, o marketing, eu posso terceirizar um monte de coisa, né? Eu posso terceirizar a produção, a venda, mas a minha saúde é comigo mesmo. Né? Não tem como terceirizar isso. Então, você se vê essa líder? Essa é a pergunta. Eu sou que liderou esses 12 malucos? Eu sou uma super líder. Show. Sabe por quê? Eu consegui liderar líderes empresariais de altíssimo, né, nível. Como você falou, vocês hoje fazem parte, né, do topo. Vocês estão no topo hoje no Brasil. E eu consegui liderar vocês. Porém, eu digo que grandes líderes como vocês acabam tendo uma sabedoria e o grande sábio, né? Ele aceita e recebe muito, né? Com muita gratidão, com muita solidez, o que vocês observam que é realmente bom, de qualidade, qualitativo. Então, eu tenho certeza que vocês observaram em mim a minha liderança, para que vocês pudessem vir até mim, se adentrar a mim, né? E, como você disse, o que foi mais difícil ali, vocês dominam o âmbito de vocês, né? O trabalho de vocês, as empresas e tudo. Mas, uma vez que você consegue conciliar a saúde,
em primeiro lugar. Porque a saúde, gente, você não precisa viver 24... Vocês não são atletas. Vocês não precisam viver 24 horas em função disso. É cuidar e fazer uma atividade, vocês conseguiram. Cuidar, olhar para um alimento de uma forma mais seletiva, entendeu? Vamos pegar esse mote que eu vou colocar a pergunta para você ser didático para quem está em casa. Tá, vamos lá. O que não pode faltar para uma boa saúde física? Quais são os pilares de uma boa saúde física? Principalmente pensando aqui numa rotina de empresários que tem uma vida puxada, fisicamente exaustiva, que é para lá e para cá, e mentalmente também. O que a gente pode usar como alicerce para construir uma boa saúde e envelhecer bem? Envelhecer bem. Todo mundo vai envelhecer, tomara, né? Envelhecer com qualidade. Envelhecer com qualidade, que é assim, a missão é envelhecer, né? Porque Correto. Quero que ninguém vá embora antes. Mas como é que a gente envelhece com qualidade? O envelhecer com qualidade. Vocês são tendenciosos na vida sedentária, os grandes empresários, a envelhecer sem qualidade. Seria, né? Entre aspas. Porém, esse projeto todo fez com que vocês virassem a chavinha e espero que todos os empresários, né, ouçam agora atentamente. O importante, gente, é vocês colocarem em mente, saúde é o quesito. Procurem uma atividade física. A gente tem a prova viva aí na época da pandemia, que falava-se demais, né? Pratiquem atividade física, via-se demais as pessoas. Vocês olharem números, é que eu não tenho aqui estatística agora para falar, mas as pessoas, a quantidade de mortalidade de praticantes de atividade física foi mínima, quase escassez, comparado com o quesito sedentarismo, né? Obesidade, gordura, que era o alimento, digamos assim, né, do Covid na época. E pós-pandemia ficou isso evidente. Então, assim, vocês grandes empresários, busquem atividade física. Qual que é a atividade física? Musculação prioridade. Eu costumo dizer que, Carol, a musculação é o alicerce desse prédio. As outras atividades são as paredes. Então, assim, não que eu seja contra nenhuma outra atividade. Eu sou a favor de todas. Não deu para fazer a musculação, façam outra. Mas a base, o alicerce, como vai existir as paredes se não houver o alicerce? Então, a musculação é o alicerce. Por quê? Se um jogador de futebol é profissional, ele tem que fazer musculação. Se um corredor, ele é profissional, de alta performance, ele tem que fazer musculação. Um nadador profissional, ele tem uma equipe gigantesca de musculação por trás. Então, não tenho tempo, vocês não têm tempo, nunca têm tempo. Sim. Então, busquem a musculação como base, tá? Como alicerce da vida de vocês. E uma boa alimentação. Não estou falando que vocês têm que comer arroz com frango e batata doce a vida inteira. Não, gente, sério. Porque levar marmita na festa de casamento. Isso, correto. Na nutrição esportiva, a gente abre, né, esse leque para vocês e quebra esse tabu de antigamente, tá? Comer saudável, olhar para o alimento de forma seletiva e saber diferenciar ali. Vocês podem sentar, jantar com os empresários de vocês e comer, fazer boas escolhas. Se isso acontecer, gente, vocês já estão, sério, em 5%, tá, da população, seletivamente falando, e poderão envelhecer com qualidade, altíssima qualidade. Só de fazer atividade física. Principalmente fortalecer musculatura. Músculo. E a saber escolher a alimentação. Músculo é vida. Se você quer agachar na sua velhice sem precisar de apoios, faça musculação. Aonde tem músculo, não tem inflamação. Aonde tem músculo, não tem dor. Aonde tem músculo, não tem envelhecimento precoce. Você já, eu sei que é meio polêmico, mas se você pegar um vegano, tá? Ele vai estar 10 anos ou 15 anos mais envelhecido do que nós, carnívoros, né? Por quê? O vegano ele tem dificuldade, né, de constituir, né, de adequar corretamente a quantidade de proteínas que nós precisamos. Fica um déficit mesmo, né? Para alimentar nossa musculatura. Fica num déficit muito proteico. E a gente precisa de um AFT proteico para nutrir nosso músculo. Qual é a palavra? AFT. AFT, essa tem um AFT e tem um déficit. Boa. Né? Olha, eu ensinando a Carol. Não é AFT, esse eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. AFT proteico. AFT proteico, né? Pronto. E não é verdade? E vocês estão em AFT hoje. Então, assim, vocês grandes empresários, vocês não precisam tirar o dia de vocês para isso. Tira uma horinha, tá bom? Uma horinha do dia.
cuidem da saúde, nem isso, 40 minutos, gente, já está perfeito. Todo dia eu não dou conta, Grace, 3 vezes na semana, 4, já está perfeito. Finais de semana, que talvez seja mais tranquilo, peguem 2 dias do final de semana e 2 dias semanais. Pronto, está perfeito, está impecável. Procurem um nutricionista capacitado, tá? Para orientar vocês, para ter uma vida razoável. Está perfeito, gente. Preciso de mais coisa? Não. Isso aí vai além, um nutrólogo com alguns detalhes a mais, mas são coisas a mais, tá? Assim, é um plus, digamos. Mas o importante nesse momento para todos, alimentação. Em pouco tempo vocês aprendem rápido, pegam o feeling da alimentação e treinamento básico. Acabou. A vida de vocês deslancha. A mente. Se você for num psiquiatra hoje, a primeira coisa que ele te pergunta, faz atividade física, faz musculação? Doutor, faço 2 vezes, 5 vezes. Não faço, é para fazer agora, depois eu te passo a medicação. Hoje é assim. Que ele influencia também nos neurotransmissores, nos hormônios, regulação hormonal? Toda a parte hormonal está envolvida com atividade física, principalmente atividade física resistida, que é a musculação. Tá? O treino resistido que só a musculação nos proporciona, ela regula toda a parte hormonal nossa. Toda. E olha que interessante, gente. Eu acompanho empresários já tem uns 7 anos. Sim. E primeira decisão, 2 decisões que eles tomam na primeira conversa comigo, sempre. Voltar para a igreja e fazer atividade física. Pronto. E eu não falo isso para eles, são decisões que eles tomam pela metodologia, pela conversa que eu conduzo. Aí eles falam, não, tem que fazer atividade física, tem que voltar para a igreja, porque são pilares que as pessoas tendem a deixar em segundo plano. São pilares que, cara, sustentam a vida. Aí a pessoa, às vezes, está com a vida já toda capenga, toda xoxa, né? Toda já sem sentido, esvaziada, cheia de dor, cheia de problemas até emocionais, mentais, psicológicos e a coisa toda desequilibrada. E a hora que eles tomam essas decisões, parece que todo o resto vai se encaixando. Parece não, de fato vai. Encaixa. Né? Porque aquilo que deixei de fazer porque estava na correria, deixei de fazer porque estava focando no crescimento do negócio, chega lá na frente a pessoa vai ter que voltar 10 casinhas para trás para ver que era aquilo que ele não poderia ter deixado para trás. E isso quando já não perdeu coisas também como família, né? Filho, casamento, correto, né? Mas são perdas, assim, tem coisas que a gente consegue voltar e resgatar. Total. Né? Mas o problema é quando não deu tempo de voltar e resgatar. Né? Seja a saúde, seja a fé, seja um casamento, seja um filho. Então, gente, partindo desse princípio, né, e o que eu tenho observado, né, ao longo dos anos, é aquela ordem, né, que o Joel fala, né? Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Trabalho. É muito importante para a gente levar isso. Até no meu livro, você viu meu livro, Grace? Eu tô... meu livro. Gente, eu tô tentando manter, assim, a elegância. Eu deixei fechado aqui, ó. Eu travei aqui para ninguém pegar. Eu juro que eu queria só alcançar mais um pouquinho a mãozinha. A mãozinha dele. Gente, não. Mas por que eu falei do livro? Brasil. No livro eu falo e eu acrescento. Essa mulher, ela é extraordinária. Se eu não ler esse livro... Você vai ler, vai ler. Eu não me chamo Grace. Conseguirei um para você. Por favor. Por enquanto, ele é versão única. Empresarial. Maravilhoso. Caminho para a real liberdade. Liberdade empresarial. Não é qualquer liberdade. É a real liberdade. A real. É uma liberdade do reino. É uma liberdade de plenitude. E você jogou tudo que você acabou de me falar aqui. Já estava aqui. Eu só fiz o download. Já era um princípio. Download. E por que eu falei isso? Porque eu acrescento, até tem uma página lá, deixa eu pegar se eu acho aqui, que eu falo, para mim, a verdadeira ordem começa com Deus. Deus, saúde, família e aqui, ó, na página 181. Deus, saúde, família, trabalho. Então, se a gente não coloca o que é importante, o princípio, não coloca o fundamento, é como você falou, como é que eu vou subir um prédio se eu não tenho alicerce, se eu não tenho fundamento, se eu não tenho estrutura? Isso é um alicerce. Né? Isso é o nosso alicerce. Esse é o alicerce. Entendeu? Eu falei do quesito físico, você está Exatamente. falando da empresa, do dia a dia das pessoas, né? Porque quantas vezes a gente já viu empresários, né, que, poxa, construiu patrimônios, impérios, construiu marcas incríveis, empresas gigantes, tem lá 1.000, 2.000, 10.000 funcionários, conta estourando, né? Como diz, vazando dinheiro pelo ladrão. Vazando dinheiro. E a hora que ele volta para casa, é aquele vazio, que não tem paz, que não tem sono, que não tem alguém para abraçar, que não tem com quem conversar, ou a saúde está toda debilitada,
ou ele não tem um porquê. Levantar no dia seguinte e fazer a coisa continuar girando, né? E muitos tentam contra a própria vida. Isso é muito comum. Tá falando isso esses dias. Isso é muito comum. Até tem um filme que é aquele dos dois velhinhos, né? Agora me fugiu o nome. Que é os dois velhinhos e no final da vida é o dono do hospital multimilionário e o outro é um mecânico simples, pobre. Sim. Né? Acho que Antes de Partir. Antes de partir. Filme maravilhoso. E mostra justamente isso, né? Então, não precisa ter uma coisa ou outra, a gente pode ter tudo. Pode, né? Com equilíbrio. E esse é o princípio da abundância, é ter tudo. Então, quando a gente assiste esse filme e vê as histórias reais aí né, que a gente ouve, conhece as pessoas, gente, segue a ordem que não vai dar errado. Olha, princípio, né? Saúde. Porque se você está com saúde, são princípios. Se você tem saúde, está cuidando do seu físico, está cuidando da sua alimentação. Opa, você acaba já tendo orgulho de si mesmo, no dia a dia. Você se valoriza, né? Isso. Família, não preciso nem falar, né? É o que Deus coloca como prioridade na vida de todos. Família, se você tem como chegar em casa, estar com pessoas que você ama, consegue separar os problemas lá fora, chegar e curtir sua família, porque você já treinou, você já se alimentou bem, né? Já resolveu os pepinos do seu dia com mais... fica mais brando, porque a sua mente está endorfinada, está totalmente alinhado, irinizada, né? São hormônios que a gente produz, né? Diante das atividades, para enfrentar um dia pesado igual ao de vocês. Então, você consegue curtir até com a sua própria família, tá? E o trabalho é decorrência disso. Então, assim, realmente essa ordem não pode ser invertida. Isso é muito sério. Essa ordem não pode ser invertida, Carol. E as pessoas estão perdendo o sentido. Não é por dinheiro. Às vezes você olha realmente uma pessoa muito mais humilde. Eu estava falando isso ontem para uma amiga. Pessoas muito mais humildes, muito mais felizes. Mas ela consegue ir para uma academia, fazer uma atividade, organizar a comidinha dela, curtir a família dela no churrasquinho do final de semana. Coisa simples, sim, tá? Vai para a sua igreja, ali mantém a sua fé, né? Tem objetivos de vida simples? Tem, mas são grandes para eles, sim, correto? E um empresário que só está ali vivendo incansavelmente 24 horas, bitoladamente, aquilo, às vezes ele deixa a família, ele deixa a religião, perde tudo. Ele deixa a sua saúde física. Então, quer dizer, não existe, não tem como um desequilíbrio desse dar certo. É um desequilíbrio, não vai dar certo. Eu falo assim que a pessoa está num ciclo de sobrevivência eterno. Ela já venceu na vida financeiramente, ela já está estabilizada financeiramente, já não vai morrer de fome, não vai dormir na rua, mas ela continua numa busca incessante por esse próximo milhão, próximo, e esquece de viver. Esquece de viver, simplesmente. E essa corrida dos ratos, essa loucura toda, infelizmente, é mais comum do que se imagina. Né? E a pessoa não tem o que é de valor de fato. Né? Por que isso? Isso que eu ia te o que é mais agora. Importante, né? Você me perguntou, ela comentou, e eu pergunto agora de forma humilde. O porquê isso, Carol? Essa busca incessante. Essa busca incessante, e acabam perdendo praticamente... Porque valor é família, valor é religião, Deus, né, em primeiro lugar, sempre. Valor é nossa saúde. E o trabalho, porque a gente precisa comer, sobreviver, óbvio, né? E por que essa inversão de valores? Inversão de valores total, esse extremismo todo? É o que a nossa sociedade está vivendo, né? Então, digamos que a gente é bombardeado de todos os lados. De informações. De informação, de conteúdo, pressão, correto, e conversas, e rodas e tal, e a música, e aquela coisa toda, tudo estimula demais. Só que se a pessoa não tiver a identidade muito firmada, ela não souber de fato quem ela é, o que ela nasceu para fazer e para ter, ela se perde. Por isso que Deus é tão importante. Sim. Porque Deus aponta. Nós somos imagem e semelhança do Criador. O que a imagem e semelhança do Criador faz? Como vivem? O que come? Sim, nosso né? corpo é nosso templo. Então, quando a pessoa... Primeiro ela se perde da identidade, depois ela perde todo o resto. E uma coisa que eu vejo também nos empresários é assim, quem é você? A pessoa não sabe. O que você gosta? Ela não sabe. Para onde você está indo? Ela também não sabe. Ela só sabe a meta numérica. A única meta que ela tem, quando tem, é numérica. Então, assim, já peguei muitas situações em que nem a meta numérica ele sabia, só estava lá.
louco, trabalhando. Roboticamente. Pra ir pra onde? Porque entrou no piloto automático. E a pessoa para pensar, desacelera, respira. Onde você está indo? Onde você vai? Com quem você vai? Como é que você quer chegar lá? E a pessoa não tem a noção. Aí começa a trazer, vamos descer um pouquinho, respira, calma, amigo. Vamos entender? Para onde você está indo? E isso entra vocês também, né? Para ajudar. Exato. Né? E o trabalho, o foco da minha mentoria é muito isso. Gente, até no começo ele fala ali, qual é a sua meta? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Como é que você quer viver? Qual é o legado que você quer deixar? Porque tudo isso importa. Porque o número pelo número, tem no livro também, se você trabalha só pelo dinheiro, trabalha por muito pouco. Tem algo muito maior que o dinheiro. Né? Você, com certeza, é remunerada pelo seu personal, né? Pelo trabalho que você faz, mas a hora que você vê aquela vida tendo mais vida, não tem preço. Você vê a pessoa saindo do sedentarismo, quanto vale isso? Não vale. Não tem, né? Não tem como remunerar isso. É uma gratidão. É uma gratidão esse preenchimento, né? Então, é o que acontece com você. Quando você consegue também dar a diretriz, dar a direção na mentoria e eles conseguem seguir. Exato, isso, né? Porque assim, quando eu consigo tirar o empresário desse piloto automático maluco, dessa vida insana, sem sentido, volta aqui um pouquinho, vamos entender. Ei, vai para casa, vai cuidar da tua saúde, vai abraçar teu marido, vai descansar, vai dormir. Tem gente que não consegue dormir. Tem gente que não consegue dormir. É remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para namorar, remédio para tudo. Se tirar os remédios, a pessoa não vive, ela não sabe, ela é de parafuso. Essa é a realidade que a gente vive. A sociedade está mentalmente doente. É muita loucura. E ao ponto que as pessoas estão normalizando isso. Eu, quando vou no médico, o pessoal pergunta assim, você toma algum remédio? Eu falo, não. Aí eles param. Nenhum? Não toma? Nenhum? Mas nenhumzinho. Me perguntam muito isso. Não tomo. Eu tomo suplemento. Vitamina D, C, B, né? Que até as crianças ou os idosos precisam. E assim, é um choque. Por quê? Porque para eles já vão anotando qual é o remédio. Já está no automático. Eu falei, não tomo remédio. Se eu tivesse doente, eu tomaria. Mas eu, graças a Deus, não preciso. Mas o comum é achar que é necessário para acordar, para dormir, para tudo isso. Então, essa loucura deixa as pessoas numa pilha perigosa. Onde vai perdendo, não no trabalho, mas vai perdendo os principais valores. Desconecta família, de tudo. Religião. Desconecta de tudo. Desconecta de tudo. Agora, olhando para esse cenário todo, que você convive, não só com atletas, mas com empresários também. Com né? certeza. Treina, acompanha, né? De repente, amizades, círculos e tal. O que você vê, Grace, que faz a pessoa parar e olhar para a saúde? Sem ser no projeto, né? Claro. Sim. Mas assim, poxa, agora eu vi que eu preciso. Por que as pessoas te procuram e falam, agora eu preciso? Carol, você vai assustar que eu vou falar agora, mas a maioria não me procura falando eu preciso. Elas chegam e falam, olha, estou doente, meu médico me mandou aqui. O que é para eu fazer? Digamos que seria mais ou menos isso, pessoas sedentárias que vêm até mim. Eu falo, então, vamos fazer um trabalho paciencioso. Uhum. Aí eu sempre falo, como eu falei para vocês, eu preciso que você confie em mim e se entregue a mim. Dá para ser assim? Geralmente é o médico que encaminha, então. Sempre. Uau. Em primeiro lugar, o psiquiatra. Psiquiatra. O médico, no geral, cardiovasculares, que são nossos maiores aliados. Psiquiatra é nosso primeiro aliado. Uau. O cardiovascular, nosso aliado. Ortopedistas, nossos aliados. Tá? Então, a medicina hoje são nossos maiores aliados. Uau. São nossos maiores aliados. Então, assim, você vai precisar buscar um cliente lá fora? Não. Os profissionais da área da saúde já te encaminham. Nos traz. E aonde que só que eles chegam assim, todos como vocês, mas de uma forma, às vezes, um pouco até mais desconfiada e arrogante. Mas eu preciso cuidar da saúde. Meu médico me mandou aqui, me indicou. Aí é onde que eu entro com o trabalho de forma pacienciosa. Olha, me deu um prazo de 30 dias para que você confie no meu trabalho,
comece a ver os resultados. E ali a gente vai trabalhando de forma, sabe, conta-gota, sabe? A dose homeopática. Bem homeopática. E quando eles se dão conta, eles já estão precisando da atividade. Quando eles fazem o segundo exame de sangue, a sistemática do cardiovascular, um exemplo, o coração já deu uma regulada, os exames, né, no geral, regulam todos, pá. Uau. Eles assustam, eles levam um susto gigantesco, né? A mente mudou, o psiquiatra fala, nossa, eu não vou te passar a medicação X, agora você só vai tomar isso aqui, um pouquinho. Você já viu casos que a pessoa ela dispensou medicação porque começou a treinar? Eu. Uau, fala mais. Olha, eu vou falar por mim e outras pessoas, mas eu vou falar por mim mesma. Minha família toda, né, por parte de mãe é depressiva, então você sabe que isso é histórico, né? E minhas irmãs, familiares, enfim, eu não condeno porque é a doença do século, né? E, então, eu também tive burnout, tá? Mas eu tive o burnout até quando eu estava por excesso de trabalho há 3 anos atrás. Então, desencadeou em mim, porque antes eu pensava assim, nossa, minhas irmãs são muito dengosas, nossa, minha mãe, né, minha mãe tinha vários tipos de patologias, quesito emocionais. E ela tomava muita medicação e tudo. E eu pensava, nossa, meu Deus, como que eu posso fazer para ajudar minha mãe e tal? Mas, nossa, ela poderia se esforçar um pouquinho também por ela e tudo, pela família. E eu entendia dessa forma. Quando veio até mim, uau, foi um choque. Entendeu que não tinha força. Foi um choque, eu já era praticante, já tinha sido atleta e tudo. E as minhas clientes também, que se queixavam muito sobre depressão e tudo, eu achava que faltava um pouquinho mais de esforço para outras coisas e estavam reclamando muito de barriga cheia. Enfim, caí no burnout, excesso de trabalho, veio a ansiedade e a depressão. Tudo junto? Eu tinha tudo junto. O burnout é a junção, né, da ansiedade com a depressão. Você tem hiperfoco em algo, no meu caso era o trabalho, eu saía do trabalho, eu morria na minha cama. E esperava no dia seguinte para ir trabalhar novamente. Eu não tinha vontade de me arrumar, vestir uma roupa, ou passar uma maquiagem, ou usar um salto, ou sair de casa. Eu tinha pânico. Perdeu a disposição. Pânico. Burnout é um pânico, dá pânico, tá? Assim, branco total. E aí eu procurei a psicóloga, meu filho até que me pediu, meu filho faz medicina. E ele vendo aquela situação, ele falou, mamãe, eu queria pedir uma coisa para a senhora, procure uma psicóloga. Eu, não, psicóloga não, eu faço atividade, tudo correto. Ele falou, mamãe, procura. Eu, como nessa área que eu estou hoje, eu queria pedir para a senhora. Ele foi comigo, inclusive, porque eu tinha um pouco de tabu. E quebrei esse tabu. Na sequência, ela falou, Grace, você não está bem, você precisa de uma psiquiatra. Até procurei uma psiquiatra, que eu fiz a minha escolha, uma querida amiga minha de Tocantins. E ela falou, Grace, você tem burnout, foi detectado, e a gente precisa tratar, só que você precisa diminuir 50% do seu trabalho. E eu sou a louca. E o choque? E eu sou a louca do trabalho, gente. Eu amo trabalhar. Eu brinco que eu sou casada com o trabalho. Sério. E aquilo me assustou muito. Ela falou assim, ou você recua, ou você morre. Meu Deus. Ou você vai ter que parar total. É uma morte, né? Porque você tem que parar totalmente de trabalhar, é uma morte. E ali eu fui passando, respeitei aceitou. A profissão é dela, a hierarquia é dela, eu tive que aceitar. Comecei com um tratamento, 6 meses eu estava curada. Eu era praticante de atividade de 3 a 4 vezes na semana. Ela falou assim, você vai treinar todos os dias. Como foi ouvir isso, sendo educadora física, ouvir isso de um profissional? De uma psiquiatra. Da psiquiatra. Pensa, doutora Carla, uma querida. E eu falei, vou fazer. E a doutora Grazi também, que foi minha psicóloga, uma querida também. Pessoas que cuidaram, me salvaram. Em 6 meses eu me transformei. 6 meses eu já era outro ser humano. Obedeci ela, tá? A psiquiatra falou todos os dias. Ok, todos os dias. Montei minha metodologia de todos os dias, mudei a metodologia da hipertrofia e fui buscar a metodologia da saúde. E ali eu fui vendo a cura dia a dia. Que legal. Tá?
a mente foi sendo curada, diminuía aquela tensão, aquela cobrança. Eu sempre fui muito excessiva, eu sou virginiana, então tem que ser tudo muito perfeito, tudo perfeito. Tudo perfeito, tudo correto, e tudo que eu faço eu acho muito pouco. Então, ela me mostrou que não, que está tudo bem fazer o que você conseguir fazer no seu dia, está tudo ótimo, está tudo ok, não vai mudar a sua vida, não vai mudar o mundo, não vai mudar nada. Enfim, em resumo, foi isso. Eu fui curada, na verdade foi menos de 6 meses. Ela me desmamou com a medicação por 4 meses e nunca mais aconteceu e não quero que aconteça, não permito que aconteça. E se eu perceber, já percebi que alguns clientes, né, estavam nesse processo, eu mesma, antes deles procuraram isso, intervi. Essa é a pergunta que eu ia te fazer na sequência, porque assim, tem muitos empresários, como você falou, espera um cardiologista falar, ó, você vai infartar, você está já na zona de perigo, espera um psiquiatra, espera alguém empurrar para dentro da academia. Correto. Mas para quem está assistindo agora, o que você poderia trazer assim que são sintomas que às vezes ele já está vivendo, já está na rotina, sem esperar ir ao médico? Eu acho que homens são até um pouco mais difíceis em relação a isso, né? São mais resistentes a buscar um médico, buscar uma medicina mais preventiva, são muito mais reativos. Mas quais podem ser os sintomas que ele já enxerga no dia a dia, na rotina? Quais alterações que já está apontando aí? Fica esperto, porque tem alguma coisa aí que você precisa parar e cuidar antes que fique mais cara essa conta. O que você pode trazer de alerta para as pessoas? Eu observo mesmo. Não só em relação às questões mentais e emocionais, mas também no corpo. No físico. No físico. O que eu observo sempre no meu cliente, eu tenho muito feeling com o meu cliente. Eu pego, não sei se você percebeu quando você esteve comigo, era muito corrido, mas talvez você tenha percebido. Eu gosto de vasculhar a vida do meu cliente. Vasculhar no quesito assim, para eu poder saber como ele está no início comigo, como ele está evoluindo e como dali para frente ele vai poder, né, manter ou evoluir mais, porque no começo é bem rápido, depois a gente vai evoluindo gradualmente. Se eu percebo que naquele momento de uma evolução gradual, passou do pico do êxtase, né? Aí, do gradual, que é um pouco mais lento, ele não está evoluindo, ele está chegando atrasado, ele está pedindo para faltar. Grace, tem como alterar isso, tem como alterar a aula, eu não tive como ir hoje, eu não estou muito bem. Eu já começo a ficar em estado de alerta. Entendi. Estado de alerta total. Aí o próximo contato que eu tenho com ele, eu já começo a alertá-lo. Olha, isso não ocorria antes. Isso, todo profissional de educação física, gente, cuidem de seus clientes. Cuidem de verdade, com amor, com carinho. Como se fosse, sabe, filhos nossos mesmo, assim. Quem não tem filho, ou uma mãe, um pai que vocês amem muito. Porque são pessoas que no dia a dia não percebem e nós, como educadores, temos essa obrigação. Já reconhecer os padrões. Né? Reconhecer os padrões, tá? Reconhecer que o seu cliente não está bem, que ele está ali no padrão ouro, digamos, começa a cair, tá? E esse padrão ouro não pode cair, a gente tem que pelo menos mantê-lo, tá? E ter esse feeling, olhar para o seu cliente, ver que ele está triste todos os dias, observar no olhar, gente, no olhar, na queda da performance, tá? O cliente está ali numa performance legal, aí de repente começa a cair, aí você fala, não, é hormônio, não sei o quê. Não é. Pelo olhar você vê que não é queda hormonal, pelo olhar você vê que é realmente o emocional, entendeu? Então, assim, ter esse amor, por isso que o indivíduo tem que ser tratado de forma individual. E agora para aquele que nem chegou aí na academia, tá em casa tocando a vida, tá na correria, na pauleira da empresa, né? Aquela loucura toda. E em casa, o que ele pode perceber assim, eu preciso dar uma atenção para minha saúde, preciso começar a cuidar desse pilar. O que ele pode estar vivendo que ainda não foi ao médico, porque ainda não doeu tanto, e também ainda não foi buscar um educador. O que você acha que ele pode estar passando, vivendo no dia a dia, que é um sintoma importante para começar a prevenir? Total, Carol, assim, a pessoa que está em casa começou a ter problema com a família, com a esposa, falta de paciência com os filhos. Irritabilidade? Irritabilidade total. Por exemplo, esse copo está aqui. Poxa, mas por que esse copo está aqui? Não tinha que estar outro copo com outra água, entendeu? Coisas mínimas. A
pessoa começa a se irritar. O básico incomoda absurdamente. Agressividade nas palavras, tá? Falta de paciência em explicar algo para a família, para os filhos. Não tenho tempo para nada, mas está ali sentado, mexendo no celular, resolvendo o pepino. Entendeu? Entendi. Não tenho tempo para a família, não tenho tempo para nada. Observem isso, pessoas. Vocês que estão em casa, observem a falta de vontade de levantar, fazer sua própria comida, observem a falta de ânimo de estar com a esposa, de conversar, compartilhar os problemas, compartilhar as alegrias, observem a falta de empatia com os filhos, sair para um parque, tá? Sair para um shopping. Coisa simples, gente. Sair para sentar e comer algo gostoso com a família. Não estou falando de ir para um restaurante chique, Seria, não. assim, aqueles tá? prazeres Básicos do dia a dia. Pequenos. Tomar um café da manhã, se tiver a oportunidade, juntos. Ou jantar, não tem, porque todo mundo corre hoje em dia, as crianças saem muito cedo. Essa pressa na alimentação, do comer rápido, essa compulsão, também é um sintoma de... Ei, total. Presta atenção. A alimentação, ela envolve emoção. Tá? Tem gente que engole e nem sente sabor, né? Depois eu aprendi isso quando eu era atleta, mas eu aprofundei quando eu fui para a nutrição esportiva. A nutrição envolve emoção. Então, se você está ansioso, irritado, você desconta na comida. Se você está feliz, vamos comemorar. Vamos celebrar. Vamos celebrar o dia de hoje. Vamos comer onde? Vamos sair para jantar, beber e tal. Se você está ocioso em casa, você tédio, vai né? comer. Ou a mulher mais o docinho, né? O belisco, o homem o álcool, muito álcool. Ou as mulheres também. Então, tem umas mulheres que bebem mais que o palão, né? Entendeu? Pare a páreo ali. E São Paulo, que eu observo muito, que eu vim do interior. São Paulo é uma cidade, né, da gastronomia e dos happy hours, né, bebidas, comidas todos os dias, encontros. Eu entendo isso, né, network o tempo inteiro, mas são essas observações que vocês têm que esse feeling, né, que vocês têm que ter e evitar, assim, não que não possam conviver, mas dá para ter, sim, ter uma comunicação, um happy hour, um network, sem tanta bebida, sem tanta comida. Mas você está falando, Grace, que não pode? Pode, com moderação. Beba ali uma tacinha com moderação, faça uma escolha inteligente ali na hora que você estiverem com seus colegas. E dá para ter uma vida legal e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem vocês não se sentirem bem, procurem ajuda. Uma ajuda profissional, de um profissional habilitado. Tem demais. Aqui em São Paulo nós temos vários profissionais, várias pessoas habilitadas. São esses desequilíbrios, então, né? Esses excessos ou essas faltas, falta a falta do equilíbrio. Do equilíbrio, de fato, né? Comer demais ou comer de menos, desequilíbrio. Beber demais ou, não, até um descompasso nas coisas. Isso tudo são sintomas de, fica esperto, porque tem alguma desregulação corporal aí, precisando de atenção. Tanto que as pessoas que estão desequilibradas, nós na nutrição esportiva, e desequilibradas na alimentação, a gente envia diretamente para o psiquiatra. Porque aí ele entra com uma medicaçãozinha no trabalho mental, a gente entra com o trabalho É um trabalho físico, coletivo aí. Acabou. Coletivo. Equilibra tudo. Show. Maravilhoso. Equilibra tudo. Uau, se deixasse, a gente rodava aqui mais 3 horas. Posso falar mais umas 2? Você sabe que eu amo falar, né, Facinho, a gente roda mais 3 horas. E falar com a Carolzinha, uau, é maravilhoso. Ai, que delícia. Eu amo. Ai, estar aqui hoje. Obrigada, Grace. Mas chegando aqui na reta final, a gente tá vendo? Tem assunto aqui que não acaba mais. Não acaba. Se a gente for entrar no aspecto técnico aqui, dá mais horas de conversa, né? Mas precisamos ir para a reta final. Grace, eu queria que você deixasse um recado, principalmente para os empresários. E aí eu vejo, assim, principalmente os que estão naquela fase, assim, de vencer na vida, sabe? Que, cara, às vezes a pessoa tá naquela vibe, aquele sangue quente, querendo dar mais. Deixa um recado para essas pessoas, porque talvez a conta já está chegando, ela não entendeu ainda, né? Mas enquanto educadora física, enquanto essa experiência toda de vida, você pode orientá-los com muito amor e carinho para deixar aí um ponto de atenção. Olha, vocês realmente têm que correr atrás, vocês estão no ápice da vida de vocês nesse momento, né? De, assim, aquela força, aquela energia para o trabalho total. Mas observem, gente, com muito carinho,
cada atitude de vocês, tá? Não deixe passar em branco. É o momento que vocês acordam, a energia que vocês acordam, se é aquela energia, nossa, um dia de novo, um dia novamente, eu não estou dando conta. Comece a observar os detalhes no dia a dia de vocês, tá? Um banho corrido, sem olhar para o corpo de vocês, sem olhar a vestimenta, passou ali a mão no cabelo, saiu, chegou em casa, arrancou a roupa, tomou um banho, comeu, já pediu um iFood ali, já comeu. Não, gente, parem. Tirem uma horinha antes do dia de vocês. Não dá tempo de ir na academia, vai na academia do prédio, do condomínio, tá? Faça ali 30 minutinhos. Gente, esses 30 minutos do dia de vocês, antes dele dar início, antes das 8 da manhã, que começa 1 milhão de mensagens, façam sua atividade. Vocês vão liberar os melhores hormônios do corpo de vocês. Endorfina, irisina, serotonina. E o dia de vocês vai ter um plus magnífico. Olhem para a primeira refeição do dia de vocês com muito amor, com muita cautela, tá? E são 2 dicas importantes. Pega 30 minutinhos, não precisa mais do que isso. Vai aonde é próximo. Não precisa se deslocar para uma grande academia. Ou no condomínio, ou realmente, né, num centro ali, né, da sua própria prédio e tudo. É pequenininha a academia, o importante é estar em atividade. Estimular os bons hormônios. Estimulou, toma um banho, faz um belo café da manhã, tá? Olhe com amor para o café da manhã de vocês. Já que eu treinei, eu sei que vocês vão olhar com muito mais carinho para o desjejum de vocês, tá? Com uma boa proteína, com um bom carboidrato, tá? Tudo com um equilíbrio ali legal, nada excessivo. E dali vocês sigam a vida de vocês, o dia de vocês. O dia de vocês vai ser fabulosamente diferente. Com essas 2 diquinhas só. Um exercíciozinho de 30 minutos e um belo café da manhã. Vocês vão se sentir agraciados. Uma vez que vocês se auto-agraciam, vocês agraciam todo o resto. Tá bom? Uau. Então, aí é verdade. Fato. Você cuida de si um pouquinho, você já vai para o mundo, assim, orgulhoso de você mesmo. É um ganho próprio já na largada, né? Eu já você fala, eu cuidei de mim, agora eu consigo ir pro mundo. Maravilhoso. Obrigada, Grace. Que delícia. Ai, que pena, acabou mesmo. Pena que já acabou. Tá bom, que delícia. tudo bem. E, gente, Vamos por experiência própria dos meus alunos, dos meus mentorados, a vida é outra. O dia é outro quando você se ama primeiro, faz o que tem que ser feito, o dia rende, faturamento aumenta, você está mais feliz, mais animado, mais disposto para fazer a vida acontecer. Obrigada, Grace. Olha, antes da Carolzinha fechar, olha o exemplo. A Carol é outra mulher. Em 30 dias, eu conheci a Carol há 30 dias, mais um pouquinho, né? Porque 35 dias, mais ou menos. Ela é uma outra mulher. O olhar, tá? A postura, tá? O sorriso, a alegria no olhar dela. A Carol é outra mulher. E olha que ela não parou um minuto, viu, gente? Então, assim, eu tenho aqui como exemplo na minha portfólio. frente esse olhar vibrante que ela não tinha antes. Show. E esse corpo maravilhoso, né? Estamos no rumo, tô no caminho. Inspiração. Tem inspiração. Eu agradeço mesmo. Obrigada. E que eu puder ajudar Tamo junto. Empresários, eu estou aqui com todo amor, com todo carinho. A Carol sabe. Assim, quem puder ter acesso a mim, eu vou olhar com muito amor, com muito carinho. Como eu te falei, eu acho muito mais desafiador pegar pessoas como vocês, tá? Para cuidar. E cuidar do emocional, do físico. Tudo junto, é tudo, né? É tudo junto. É perfeito. Perfeito. Obrigada, Grace. Maravilha. Gente, a audiência que está em casa assistindo, já compartilha esse vídeo. Curte, comenta. Tragam as pessoas para conhecer esse universo, porque não é sobre estética, é sobre saúde, é sobre bem-estar, é sobre ser produtivo, é sobre amor próprio. Então, tudo isso você merece viver. Busca um bom educador físico, busca profissionais da saúde, não queira fazer tudo sozinho na força do seu braço, porque você é empresário. Você não é obrigado a saber sobre treino, sobre musculação, nem sobre nutrição, mas pague pelos melhores profissionais que seu dinheiro puder pagar. Ok? Obrigada, gente, pela audiência e até o próximo podcast Liberdade Empresarial.